Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o nosso podcast de educação da nossa incrível terceira temporada. Hoje a gente vai novamente um assunto novo e um dos que eu mais gostaria de falar aqui no nosso podcast. Um assunto muito bacana. A gente vai falar hoje sobre projetos estudantis na faculdade, a importância, desse extracurricular para os alunos, para se prepararem para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem um convidado aqui super especial, que além disso a gente vai falar também sobre energias renováveis, A gente vai falar sobre mobilidade. Então, Euler Macedo, ele que é engenheiro eletricista e também professor na área de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraíba e veio aqui hoje conversar com a gente, bater esse papo. Seja muito bem-vindo, Euler. Bem-vindo ao MatrizCast. Muito obrigado, Fábio, inicialmente pelo convite. É um prazer hoje estar aqui conversando um pouquinho com você e com sua audiência. E fico muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho da minha vivência na área da engenharia, uma área que eu sou totalmente apaixonado e que desde cedo eu tive a oportunidade e a felicidade de descobrir o que eu gostaria de fazer. Então, com isso, cada vez as coisas foram acontecendo e de uma forma até muitas vezes atropelada, muita coisa ao mesmo tempo. Mas acredito que hoje aí na minha trajetória profissional e de vida também eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. Então, teria o maior prazer aí de estar contando um pouquinho dessa trajetória para vocês. Muito bacana, feliz nós aqui de podermos escutar e aprender com você. E você acabou de dar um insight para a gente aqui, né? Você sabe que tem várias maneiras e histórias que a gente já escutou aqui de como uma pessoa chegou no seu momento atual de vida, né? Que não necessariamente é o último na carreira, né? Na verdade, muitas das vezes não é. Mas assim, como você acabou de falar, né? Que você sempre gostou, é apaixonado por isso, uma coisa muito importante. Mas como que o Euler, conta um pouco pra gente da sua história, até se conectar com engenharia, até se conectar com engenharia elétrica, que é uma coisa complexa, A gente não enxerga, muito das reações que acontecem, os fenômenos. Conta como foi um pouco dessa sua trajetória para a gente te conhecer melhor, Euler. Bem, a gente está falando aqui em março de 2023. Eu tenho 39 anos, certo? Sou aqui de Campina Grande, na Paraíba. E quando eu tinha em torno de 11, 12 anos, ainda na quinta série, eu descobri a eletrônica. E me apaixonei, virei aquele menino robista de quebrar as coisas dentro de casa para desmontar e ver como funcionava e tirar componente. E me tornei um cara tão obcecado, eu posso até dizer isso, assim, pela eletrônica, que eu sempre fui um aluno regular, assim, vamos dizer, não ia para final, sempre passava por média, mas na quinta série eu já fui para final por conta da eletrônica. E na sexta série eu me apaixonei tanto pela eletrônica que eu fui reprovado. Fui reprovado por conta justamente de só querer estudar eletrônica. Meu Mas Deus. vamos dizer, esse baque que eu levei aí no ensino fundamental me fez ficar com vergonha e eu disse, não, vou fazer engenharia elétrica, mas vou agora passar por média em tudo. E aí, a partir disso daí, com esse objetivo de fazer engenharia elétrica, eu foquei realmente no estudo, na escola. Resultado, mudei de escola. Minha mãe e meu pai não deixou, já era uma escola cara em Campina Grande que a gente pagava e acabou tendo esse investimento mais, vamos dizer, jogado pelo ralo por conta dessa minha displicência em estudar. E depois disso ela mudou de escola, mas aí eu comecei a me dedicar realmente nos estudos. Então, a partir disso, não fui mais para a final, não precisei mais de de aula particular, nada do tipo assim de mãe e pai tá aperreando para estudar. E no ensino médio, eu também me dediquei em outras atividades, assim, principalmente comecei a estudar inglês, então foi algo também que eu gostei bastante. Tive a oportunidade, ainda no ensino médio, de dar aula de inglês aqui para uma escola de línguas, assim, até nacional, que é o CCA. E isso mudou também minha forma de ver a coisa, de tratar principalmente com a questão educacional.
No terceiro ano, assim, eu já estava tão bitolado em engenharia elétrica e fazendo tudo que era tipo de Olimpíada, de matemática, de física na escola, e consegui realmente fazer a aprovação, vamos dizer, no curso de engenharia elétrica, que era o que eu queria. No primeiro ano, é, aí vem outro baque. Isso aí, o primeiro baque que eu tive foi voltando um pouquinho ao que eu falei, o primeiro baque que eu tive foi na sexta série, quando eu fui reprovado, mas 15 dias antes de eu fazer vestibular, meu pai faleceu. Então, eu estava muito empolgado, totalmente achando que ia passar entre os primeiros colocados do curso de engenharia elétrica. Resultado, não passei para engenharia elétrica. Passei para engenharia de Minas, que foi minha segunda opção que eu tinha colocado no curso. A média desse ano foi a média mais alta que de todos os tempos, vamos dizer assim. E a média que eu tirei não conseguiu passar. Todos os meus amigos que estudavam comigo para o vestibular foram justamente os primeiros colocados, e eram médias altíssimas, assim. Tinha um, co- um, um colega que era dois gêmeos aqui do Ceará que vieram e colocaram a média lá para cima. Aí, resultado, eu não passei para engenharia elétrica no primeiro ano, mas por ser na mesma faculdade, universidade que eu queria, que era a Universidade Federal de Campina Grande, eu comecei a cursar o curso de engenharia de Minas. No segundo ano, fiz vestibular novamente. E aí sim, passei em 13º lugar, foi já uma colocação muito boa, sem estudar. Aproveitei as disciplinas que eu tinha já cursado no primeiro ano e aí fui fazer engenharia elétrica. E por eu gostar tanto e já ter esse embasamento de engenharia elétrica, logo no primeiro semestre do curso eu já fui procurar os professores do curso de graduação para trabalhar como em projeto, né? Eu quero trabalhar em projeto. Aí saí rodando os laboratórios todos e num do primeiro que até eu cheguei, um do professor disse: "Não, eu tenho a bolsa para você ser bolsista aqui de iniciação científica, que a gente chama de PIBIC". Sim. Só que quando eu fiquei muito feliz, mas aí tem aquela história que a alegria de pobre dura pouco. Quando eu fui no setor lá de escolaridade, que era justamente para poder fazer o cadastro da bolsa, aí a secretária, quando viu minha matrícula, disse: "Mas você precisa ter CRE para poder ter bolsa". Então, resultado, só poderia ter bolsa a partir do segundo semestre do curso. Ixi. Então eu fiquei triste inicialmente, mas disse: "Não, tudo bem". Aí voltei para casa, continuei estudando. No segundo semestre, bati de novo a porta do professor. E resultado, ele me passou realmente a bolsa e eu fiquei com esse professor e mais dois até o final do meu doutorado. Então eu fiz a graduação, mestrado e o doutorado com esse grupo de professores que assim tenho muita admiração. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de ser monitor, de trabalhar também, continuar como iniciação científica em projetos de pesquisa com empresas, principalmente a Chesf, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que foi uma das principais empresas que tinham sempre projeto com o grupo que eu desenvolvi, que eu trabalhava. Para você ter noção, eu desenvolvia equipamentos eletrônicos, mais com aplicação em sistemas de alta tensão. Então, eu Hum. permeava de kilovolts de 500 kV, vamos, por exemplo, 230 mil volts para microvolts ou miliampere. E esse foi toda a minha trajetória durante a graduação. No final da graduação, eu também tive a oportunidade de me dar um insight de dizer, ir para fora. A universidade que eu estudava, a UFCG, ela tinha um programa de intercâmbio chamado Brafitec, e eu conheci algumas pessoas que tinham ido. Esse programa tinha começado fazia 2 anos antes, e eu conheci um cara que tinha ido, assim, um cara muito amigo meu, assim, depois se tornou muito amigo meu, e ele incentivou. Aí, resultado, eu comecei por volta do sexto período e começar a estudar francês. Eu tinha já o inglês muito bom, mas o francês era zerado. E eu entrei na Aliança Francesa aqui em Campina Grande, comecei a estudar de forma intensiva, que durante um ano eu consegui fazer 4 livros, vamos dizer, 4 semestres, como eles chamam lá. Fazendo curso de férias, fazendo. Uhum. Chegou o ponto da professora fazer aula particular comigo, assim, só para poder justamente eu focar nessa seleção. Porque como era essa seleção do intercâmbio? Eu tinha que desenvolver um projeto, o projeto eu conseguia desenrolar bem,
mas vinham os professores franceses para fazer a seleção de quem iria no próximo ano. Então você tinha que apresentar o projeto que você desenvolveu durante o ano para esse pessoal em francês e tirar dúvidas e responder. É falar. Então tinha que falar. Então eu realmente me dediquei bastante nesse período e fui um dos 4 aprovados em toda a universidade. A universidade tinha as vagas e eu fui um dos 4. Então eu fui para a França, eu estudei no Instituto Polytechnique de Grenoble, no sul da França, durante um ano. E também tive resultados muito bons lá, assim, para você ter noção, as primeiras provas que a gente fez, eu e meu colega brasileiro que foi comigo, foram as maiores notas de toda a turma, assim, incluindo os franceses. Então, de chegar o diretor da escola, chamar a gente para ir na sala dele para dar os parabéns. Então, isso me deixou bem feliz. E a gente conseguiu desenvolver um projeto, assim, as notas depois não ficaram tão boas, porque aí, para vocês terem noção, as provas, pelo menos nessa universidade francesa que a gente fazia, aqui no Brasil a gente está acostumado a cada, vamos dizer, 20 horas de aula ter uma prova. Lá não, é o semestre todo ele condensa todas as disciplinas e o assunto para fazer uma semana de prova de tudo. Então Caramba. era coisa de louco, entendeu? E isso fez com que, vamos dizer, não fossem as maiores notas, mas a gente conseguiu pagar bem as disciplinas que a gente estava lá. Fiz um estágio também lá na Universidade Francesa. Esse estágio a gente conseguiu ter resultados também muito bons e que até na época eu recebi o convite para ficar de vez na França. Eles queriam que eu abandonasse o curso que eu tinha começado aqui na UFCG para poder receber o diploma francês e já entrar no doutorado lá com bolsa do governo francês. Então, eu preferi voltar, assim, tomei a decisão de voltar, mas com a intenção ou fazer um doutorado de novo lá, alguma coisa do tipo. Então, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já me engajei em outro projeto de P&D na universidade, estava iniciando um projeto de novo com a Chess, e nesse projeto eu trabalhei bastante, também desenvolvendo um equipamento para diagnóstico era um equipamento que fazia diagnóstico de equipamentos de alta tensão, um equipamento eletrônico. E esse equipamento ele se tornou, vamos dizer, muito bom, assim, teve um resultado muito, muito bacana, que a gente acabou sendo até, vamos dizer, eu consegui desenvolver ele até ter metade da minha dissertação, já do mestrado. Aí eu, e também com a orientação do meu professor, ele disse, ó, você consegue fazer o mestrado e fazer no tempo mínimo, que seria já, agora para isso você já, como eu tinha voltado do Brasil, ainda faltavam 2 semestres para eu terminar o curso de graduação, eu já comecei a cursar disciplinas como aluno especial no mestrado. Então, fazendo essas disciplinas e mais um ano de mestrado, você consegue terminar no tempo mínimo. E foi dito e feito. Eu aprofundei o trabalho do que eu vinha fazendo ainda na graduação, cursei essas disciplinas e cumpri a carga horária necessária para poder fazer a defesa. Então, em um ano eu defendi o mestrado. Isso foi entre 2009 e 2010. E uma semana depois que eu defendi o mestrado, aí surgiu a oportunidade de fazer um concurso para professor substituto aqui no Instituto Federal da Paraíba, em João Pessoa. Eram, acho que uns 27 concorrentes para essa prova, acho que eram uns 27 pessoas. E eu fui aprovado, fiquei em primeiro lugar nessa prova. Aí comecei a dar aula. E em paralelo, Fábio, com isso, o governo na época estava bombando a parte de inovação, a parte de desenvolvimento de startups, de empresa. E a FINEP, ela lançou uma premiação para ideias inovadoras entrarem no mercado. Então a gente submeteu o meu projeto de mestrado, eu e mais 2 colegas, e aí fundamos uma startup para poder colocar esse negócio no mercado. Então isso foi, vamos dizer, minha primeira pitada, eu diria assim, de o contato com o empreendedorismo formal, vamos dizer assim. Sim. Então, fui aprovado também, esse projeto foi aprovado, a gente fundou uma startup chamada Electroquality, e com isso a gente passou mais um ano desenvolvendo
o, esse produto, assim, para chegar no mercado. Aí, resultado, nesse período eu era empresário, vamos dizer, tinha essa startup, eu era professor do Instituto Federal, professor substituto, e por eu ter terminado o mestrado em tempo mínimo, eu automaticamente eu já recebi a bolsa para o doutorado, se eu quisesse. Então, eu fiquei com essas três atividades rodando em paralelo. O doutorado estava começando, então também já tinha, e até houve mudança da linha de pesquisa, então isso também foi bem pegado, bem puxado. E as duas atividades. Mas foi bem bacana. Aí, resultado, acabou eu eu passando um ano como professor substituto e foi renovado por mais um ano. Durante esse período, entre o segundo ano do contrato de professor substituto, abriram dois novos concursos. Um para professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba e outro para professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba. Eu fiz, passei nos dois, em primeiro lugar, e o IFPB, como eu já era professor de lá, só fez mudar o cargo. Então eu saí de professor substituto e fiquei com as mesmas disciplinas, a mesma carga horária, só que professor efetivo. E a universidade passou em torno de uns 6 meses para chamar. Quando ela chamou, aí houve um grande dilema, vamos dizer, ó, eu estou bem aqui no instituto, o que é que eu faço da vida, vou para a universidade. Só que eu tinha também essa perspectiva muito de pesquisa. E o Instituto Federal ele era curso mais técnico, vamos dizer assim. Eu achava que naquele momento eu estaria mais limitado de aplicabilidade ou de coisas que eu fosse fazer. Então eu pedi a exoneração no Instituto Federal e entrei na universidade, isso em 2011. Então entrei ainda com o doutorado em execução, que foi justamente até uma casualidade, porque esse concurso, a universidade geralmente abre para concurso só para doutorado. Só que já tinha tido dois ou era três concursos para doutor e ninguém passava. E baixaram os requisitos para mestre, e quando foi esse de mestre, eu fiz e passei. E também foi bem concorrido, e um concurso super difícil, assim, muito difícil mesmo. Para você ter noção, eram 10 tópicos, cada tópico era uma disciplina que você tinha que sortear na hora lá um dos tópicos e discorrer o máximo que você pudesse. Então, você é engenheiro eletricista, para você ter noção, eu fiz acho que foram 26 páginas sobre amplificador operacional, o tema que caiu, e depois ainda tive que dar uma aula. Foi um negócio bem pesado, Meu pai. bem puxado, bem puxado. E depois disso, aí realmente começou agora a minha vida como professor Euler Macedo da Universidade Federal da Paraíba, em 2011. E aí juntou, Fábio, essa característica agora do empreendedorismo, que aí passou a ser o intraempreendedorismo, ou seja, passei a empreender dentro da universidade. Uma carreira poderia dizer, bem solidificada ou muito tradicional, que no meu ponto de vista não deveria ser. E eu passei a ter essa característica empreendedora dentro do curso de engenharia elétrica. Eu sempre gostei. A partir disso daí, eu até fui coordenador de estágio assim que eu entrei no curso, para poder justamente fazer a aproximação dos alunos que estavam terminando o curso com as empresas, buscando oportunidade de estágios. Isso, de alguma forma, ia também aproximando das empresas. Na sequência, um ano, um pouquinho depois que eu cheguei, eu consegui fechar um primeiro projeto de P&D com uma empresa, uma distribuidora de energia. Isso também deu um gás de montar laboratório, de fazer com que tivessem aluno trabalhando. Teve muito trabalho, mas também teve um projeto bem interessante, gerando produtos, gerando registro de software. E isso foi amplificando. Também, eu acho que há 12 anos atrás, ou 10 anos atrás, eu consegui também ter aprovação, eu propus junto com um colega a aprovação de um programa chamado PET, um programa de educação tutorial. Não sei se você já teve contato com isso, Não, mas não. também ele era um programa do MEC que ele tinha o objetivo principal de ter a interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão.
Então o aluno ele tinha que, o que a gente chama de petiano, ele tinha que estar fazendo essas atividades de forma paralela. Então isso também forçava a melhoria do curso de graduação a partir de realização de minicurso, de oficina, de atividades extracurriculares. Então eu tinha a tutoria de 12 alunos, eu e outro colega, para poder fazer essa orientação. E por volta de 2013, eu ainda estava, não tinha eu finalizei meu doutorado em 2014, e por volta de 2013, chegam na minha sala dois alunos de graduação da elétrica, que eram alunos do Fórmula, projeto Fórmula Combustão da UFPB. Na UFPB nós temos vários projetos de mobilidade. Começou com o Baja, aí teve o Fórmula. O Baja é um carro, vamos dizer, um carrinho que a gente fala, mais para terreno off-road. Buguinho, O buguinho. Fórmula o Fórmula é um carro tipo Fórmula 1, só que mais baixo, vamos dizer assim, para pista. Tem o Aerodesign, que é para fazer aeromodelo. Também temos agora o Notorious, que é para fazer a parte de um projeto de uma moto. E tinha sido lançado há pouco tempo, eu acho que 2 anos, ou foi por volta de 2011 ou 2012, a categoria elétrico do Fórmula. Então, dois alunos chegaram na minha sala, como eles já participavam do projeto Combustão, queriam que a gente fundasse ou vieram me convidar para fundar a categoria elétrico lá na UFPB. Eu disse que naquele ano não podia, porque justamente eu estava ainda finalizando o meu doutorado, mas no ano seguinte, em 2014, nós fundamos a primeira, vamos dizer, a primeira equipe do Fórmula Elétrico aqui no Norte-Nordeste. Um projeto bem desafiador, assim, tivemos apoio da universidade, a reitora na época comprou a ideia, bancou motor, bateria, um bocado de equipamento caro, mas todo o resto era por conta da nossa. Então nós tivemos que aí partir para poder fazer vaquinha, fazer tudo que fosse, pedir patrocínio para poder montar esse carro elétrico. E aí conseguimos montar. Tivemos vários altos e baixos, principalmente agora por conta da pandemia. A maior parte da equipe experiente acabou se formando, então tivemos que formar muita gente nova agora. Mas eu acho que, num resumo, Fábio, seria isso. Eu acho que deu para para dar uma noção aí de um pouquinho da trajetória que eu tive aí durante esses anos. Com certeza, uma grande trajetória e muitos aprendizados aqui, ó. Você lembra que aquela folha que eu te mostrei estava cheia, estava vazia, né? Agora ela está cheia, né? De várias coisas que eu anotei e eu vou repassar aqui, né? Para a gente ter a nossa dinâmica. E eu quero te fazer uma pergunta final ainda, mas muitos pontos que eu aprendi, né? Eu estou aqui sempre escutando a trajetória de vários convidados, né? E eu sempre associo várias das histórias dos outros com quem vem aqui. E primeiro, uma coisa muito importante das coisas que você falou que eu listei aqui é que empreender não é só você abrir uma startup, abrir uma empresa, ser dono de uma multinacional, ou que seja que for. Empreender, para mim, é um estado de espírito. Sempre foi. Você pode ter um funcionário CLT que é um empreendedor, você pode ter um funcionário PJ que é um empreendedor, um professor que é um empreendedor. Empreender é algo que está dentro, né, de uma pessoa, da forma como ela vê. É aquela pessoa que está dentro de um trabalho, mas ela está pensando, mas o que eu posso fazer de novo aqui? O que a gente pode criar aqui? O que a minha presença aqui pode fazer com que a gente crie negócios, faça coisas diferentes, você com os projetos que você está falando. Então, esse é o primeiro paradigma importante que a sua trajetória me traz. Né? Eu acho que cada um vai escutar de uma forma, né? Eu que listei o que a sua trajetória me contou. E depois, assim, dentre várias que eu listei aqui da sua extensa e bonita trajetória, procurar oportunidades fora do Brasil. Eu acho que muitos dos jovens, acho que já há um tempo atrás isso já começava a rolar, mas hoje em dia é mais fácil ainda. A gente não precisa mais se limitar ao nosso território nacional. Né? Você pode procurar experiências e acredito que você tenha aprendido muito mais do que além da técnica que você foi lá aprender no seu 1 ano estudando na França. Você deve ter aprendido sobre uma outra cultura, sobre viver fora de casa, né? Longe da família. Então, assim, várias coisas que agregaram na sua vida e as pessoas podem procurar, seja ela jovem, seja ela hoje uma pessoa tentando fazer uma migração, né? Migrar a sua carreira. Pessoal, não tem oportunidade no Brasil, mas pode ser que tenha fora. Né? Pode ser que tenha em vários outros lugares, e daí também da importância da língua.
E agora, pulando mais um pouquinho, ó, você teve mentores. Isso é 100% das pessoas que estão aqui falam. 100%. Mentores. Em alguma forma, de algum momento na vida, elas tiveram pessoas que estavam onde elas queriam estar e conseguiu auxiliar essas pessoas, né? Elas foram guiadas por uma figura que mostrou para elas o caminho. Você teve esse mentor e não é só um, não, tá? Eu tive, por exemplo, só essa semana, numa área nova da minha vida que eu estou fazendo a minha migração de carreira, eu tive duas pessoas que desprenderam mais de uma hora para falar comigo gratuitamente, assim, ó, genuinamente. Fala assim, não, eu vou ajudar esse cara 1 hora e meia esse dia. Então, assim, e eu fiz isso semana passada, assim como eu te contei nos bastidores, genuinamente também, para um grupo de pessoas. A vida é essa troca. Então é importante hoje a gente buscar encurtar esses espaços, mesmo que a gente tem essa facilidade de comunicação, e esse é um grande exemplo também. Agora estou quase chegando onde eu quero. Não cheguei ainda. Estou indo na sua ordem inversa, né? Você foi, né, do começo até você chegar lá e eu estou pegando seus aprendizados ao contrário. Você migrou dentro da universidade. Isso é importante, por que eu anotei aqui? Muitas vezes, quando você vai procurar uma vaga, emprego, eu vou usar a analogia com emprego, né? Você quer uma vaga de cientista de dados numa área X da empresa. E aí você não conseguiu ela. Você conseguiu uma de analista de dados na área Y, mas na empresa que você quer. Isso muitas vezes é uma opção e vou dizer mais, frequentemente acontece no mercado de trabalho. E é muito mais fácil você migrar estando dentro do ecossistema da empresa do que você achar sempre começar na sua vaga ideal. Né? O jovem às vezes, eu queria tanto esse emprego, não chegou, mas você conseguiu entrar na empresa, conseguiu entrar numa área correlata, quem sabe lá dentro você não busca a sua oportunidade, não cresce e consegue o que você quer. Isso é algo normal e nos tira um pouco do peso de conseguir aquele objetivo e preciso passar aquilo, naquele jeito. Isso é muito importante dizer. Agora, por último, e não menos importante, pelo contrário, mais importante ainda, que você me lembrou de uma das frases mais legais que eu ouvi, inclusive na época que eu era o aluno, e o cara que me falou era você, era o meu orientador, que chamava Roberto Bortolucci. Mas você falou de um ponto que a gente tinha lá, você tinha várias matérias, né? E você estava indo mal por causa de eletrônica. Lá no começo, você falou. E aí, pô, mas é porque você gostava muito de eletrônica, né? E aquilo era o seu potencial, né? Quando a pessoa fala aquilo que ia se desenvolver, aquilo que era a sua paixão. Mas você tinha que passar nas outras matérias, né? Senão você não ia aprender, né? Não ia ter o seu diploma, não ia passar na escola. Enfim, você tinha que também ter as outras obrigações. A gente não faz só o que a gente gosta na vida. Né? E aí eu quero te fazer a pergunta dos projetos estudantis, porque eu lembrei exatamente da frase que o meu orientador disse. E eu tive, não o mesmo problema, mas foi na época de faculdade. Eu me dedicava muito aos projetos. E não era por causa disso. Mas eu, na verdade, me dedicava pouco às matérias que eu tinha na faculdade, porque elas não me enchiam de vontade. Eu estava mais focado nas coisas que eu fazia nos extracurriculares. E ele falou, Fábio, o Fórmula, né, o Baja ali, ele vai te abrir muitas portas. Mas a primeira é a faculdade. Se você não abrir a primeira porta, não adianta nada estar escancarado todas as outras, você vai parar ali. Então, assim, você precisa focar nessa parte também. Você precisa primeiro cumprir com as suas obrigações. E partindo dessa reflexão e de tudo que eu te falei, o que eu gostaria de escutar de você é o seguinte, qual que é a importância que você vê para o aluno de hoje participar de extracurriculares? Sejam ele Fórmula, Baja, qualquer outro projeto que você falou aí, qualquer outro projeto que você às vezes nem não participe, mas esteja na faculdade. Qual que é a importância de, independentemente da fase cronológica educacional da trajetória da pessoa, ela, além de absorver o conhecimento, buscar informação, ela também colocar em prática aquilo que ela aprendeu? Como você enxerga a evolução dos seus alunos versus outros que talvez não façam? Isso é, assim, o que é que eu falo sempre para os meus alunos? Esse mesmo conselho que o seu orientador deu, o seu professor deu, eu dou para os meus alunos frequentemente. O que é que acontece? Principalmente esses projetos de mobilidade, o Fórmula, o Baja e outros, são projetos muito apaixonantes. O quê? Porque o cara tá vendo desde o início e ele consegue ver o resultado final, então ele só se sossega quando o resultado final chega.
E acaba que justamente ele não dá a devida prioridade que o curso dele precisa. Então, eu sempre falo para os meus alunos, ó, cara, a prioridade aqui é teu currículo, é teu diploma. Então, como é que agora aí eu te digo isso, Fábio, mas eu só vim aprender isso há 5 anos atrás. Gerenciamento de tempo, entendeu? Eu não trabalhava de forma organizada. Eu era o cara que eu dizia que dormia era para os fracos. Eu dormia de 3 horas da manhã, acordava às 7 achando que estava arrasando. Só que nesse período eu não me alimentava bem, eu dormia pouco, como eu falei. Eu já acordava apressado para ir trabalhar, então também não tinha tempo para me exercitar. E eu estava vivendo o que fica falando que é o caminho dos ratos, né? Você fica rodando, rodando, e a vida passando, e uma hora essa conta vai chegar. E o que é que eu digo hoje para os meus alunos? Cara, e tem alguns que conseguem. É necessário organizar ou dividir o tempo para tudo. Então, se você consegue desde cedo, que o brasileiro não é treinado para isso, a gerenciar o tempo dele de forma adequada, para ter tempo de fazer um esporte, de se alimentar direito, de estudar para as disciplinas e participar de um projeto desse, o cara, vamos dizer, ele vai uma hora vai estar pendendo. Então, eu digo com toda certeza, é super importante um aluno estar participando de um projeto, seja de mobilidade ou seja qualquer outro, porque é justamente esses projetos que vão dar a diferenciação dele quando chegar no mercado. Eu vou ter currículos de pessoas muito boas, mas quando a pessoa vai avaliar em qualquer processo seletivo que ele vai ver o que é que o cara fez além. Então, além dessa questão das disciplinas, que é o currículo básico, vamos dizer, normal, ele tem que estar agregando outros conhecimentos, e é o que hoje a gente chama dos soft skills, principalmente. Então, quando ele vai para um projeto desse, seja de mobilidade ou extracurricular, ele vai ter que estar liderando gente, ele vai ter que saber até ter uma inteligência emocional para saber quando o cara tá pedindo alguma coisa para ele, ele se enche o saco e ele sabe que aquilo é um gatilho para ele estar explodindo. Então, até essa forma de estar lidando com outras pessoas, isso é algo que em processo seletivo ele vai ter um diferencial. Então, isso que eu acho muito legal em projetos feito o extracurricular ou o Fórmula especificamente. Mas não só ele. Assim, outra coisa que também, como eu falei no início da minha fala, eu venho buscando desde sempre interação com empresa. Em 2021, eu consegui credenciar, depois da segunda tentativa, o nosso centro como unidade Embrapi. Não sei se vocês já ouviram falar esse Não. termo, mas nos anos 70 foi criada a Embrapa para poder haver o desenvolvimento agrícola, e por isso que hoje o Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo. Há 10 anos atrás foi criada a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Inovação Industrial. E o que é que isso faz? Essa empresa, similar à Embrapa, ela seleciona centros de excelência em determinados temas para desenvolver projetos para a indústria ou para empresas do setor privado. E ela fomenta com dinheiro mesmo uma parte desse projeto e a outra é a parte da empresa. Então, a gente conseguiu credenciar a UFPB como unidade Embrapi. Eu estou à frente dessa unidade Embrapi também. E além agora dessas todos esses chapéus que eu digo que a gente tem que administrar, eu também faço essa prospecção de projetos. E o que é que isso faz? Esses alunos que participam, todo projeto que a gente faz, eu tenho a obrigação de colocar pelo menos 4 alunos de graduação em cada projeto. Esse aluno, ele vai ter, para você ter noção, os últimos projetos que a gente rodou, eles vão ter capacitação em soft skill, que vai do empreendedorismo, inteligência emocional, a parte de oratória. A maioria dos alunos, ele não consegue se expressar. Ele chega numa reunião com vários empresários lá, ou com a parte técnica da empresa, do projeto que ele fez, ele sabe todas as linhas de código, mas ele não consegue passar.
Então a gente até de oratória e foi um dos maiores, vamos dizer, feedbacks positivos que a gente teve foi justamente de oratória, porque os alunos não sabiam se comunicar de forma profissional ou mais profissional possível quando estão numa mesa com uma empresa do lado. Então isso foi uma coisa, são coisas que o aluno se dedicar apenas às disciplinas normais, ele não vai ter contato. Então, esse tipo de coisa, ele só vai ter realmente uma diferenciação quando ele começar a participar desse tipo de projeto. Então, por isso que eu recomendo muito fortemente. Agora, com aquela ressalva do gerenciamento de tempo, porque senão acaba o cara. Para você ter noção, os alunos do Fórmula hoje que eu tenho aqui, muitos deles eles têm a sina de alunos ruins, assim, são vistos como alunos ruins pelos professores das outras disciplinas. Porque o cara não dá atenção à disciplina. Aí o professor, não, eu não quero aluno do Fórmula não, porque é ruim. Entendeu? Só que o cara domina, assim, o cara é muito bom, é um monstro só que naquelas coisas que ele está fazendo. E isso, até só para fechar meu raciocínio, o que é que acontece? Em 2018, o grupo Stellantis, hoje Stellantis, mas na época era o Jeep, 2017, não, primeiro, foi 2016, eles chegaram aqui em Pernambuco, né, em Goiânia. E quando eles chegaram, eles vieram, não, aqui não tem característica, vamos dizer, o ecossistema de mobilidade aqui na região não tem, então a gente quer formar mão de obra justamente para vir trabalhar aqui com a gente. E eles procuraram algumas instituições para fazer cursos de especialização. Das que ele procurou, dessas universidades federais, a única que saiu foi justamente uma que eu coordenei, que foi na parte de eficiência energética automotiva. Não era minha área, e já chegou com um tema assim, ó, você quer ou não? E lá vai eu ter que montar uma equipe de professores para fazer curso. Sei que foi 20 meses, não foi nem um ano e meio. Era inicialmente 18 meses, eu tive que prorrogar. Ficaram 20 meses a gente fazendo esse curso de especialização. Mas, resultado, os alunos que foram sair do curso, muitos deles foram aprovados ou contratados pela empresa, mas depois disso abriu várias outras oportunidades para eu poder enviar alunos, por exemplo, para os Estados Unidos. Esses alunos passaram 7 meses nos Estados Unidos. 4 meses eles estudavam numa universidade americana, Universidade de Oakland, e 3 meses eles estagiaram no centro técnico da Chrysler, que é onde são feitos os projetos mundiais da empresa, em Detroit. Então, se o cara. E quem eram esses alunos, vamos dizer, que se destacaram para ir para esse programa dos Estados Unidos? Muitos deles o do Fórmula. Então, você vê que uma coisa vai puxando outra, mas você tem que construir isso de forma muito gradativa e tranquila. E essa questão da organização do tempo e do gerenciar é muito importante. O primeiro capitão, que foi o aluno que foi me chamar para montar a equipe, o cara, hoje ele está liderando, vamos dizer, já times muito grandes na Jeep, reconhecido assim nacionalmente, já foi várias vezes para a Itália, trabalhando em projetos muito bons. E o cara saiu do Parabéns. projeto, entendeu? E tem vários outros, Fábio, vários outros. Assim, isso aí é um caso que eu falo porque esse cara ele conseguiu ter notas muito boas, só tinha um defeito, não falava inglês. Aí foi um ponto que ele teve que trabalhar, mas ele tinha uma descendência italiana, aí deu certo ainda com a Gi, porque era italiano, não sei o que, aí sei que desenrolou. Mas é um ponto também, entendeu? Que ele teve que trabalhar. Cara, sabia que eu, na minha época, eu não sabia falar inglês. Até hoje, eu acho que eu não sou super fluente, mas eu tenho a descendência italiana. Gostei das suas dicas aí da história desse rapaz, fico muito feliz. E muito bom a forma como você nos traz essa importância, viu? Porque você trouxe vários lados, né? Desde que a importância, né, do seu currículo, né, de você ter o seu diploma, de você entender os propósitos de onde você está lá, mas fundamental, gerenciamento do tempo, né? Este talvez, agora depois até que você me falou, eu vou buscar um tema de podcast aqui, já fica até alguém tiver uma indicação sobre gerenciamento do tempo, que talvez seja a coisa mais top de você aprender, né? Por eu não falar um Tem, palavrão aqui. Porque eu mesmo, é, né? tem,
Teve um livro que eu li que foi realmente assim, que foi essa demarcação, se chama Tríade do Tempo, de um autor chamado Christian Barbosa. Esse cara, ele mostra justamente três, assim, ele faz um diagnóstico, tem lá uma tabelinha que você faz um diagnóstico e você consegue ver qual é o seu perfil de vida, vamos dizer assim. Aí ele faz brincadeira, uma analogia com os desenhos animados, que é o Homem Elástico, o Homer Simpson e o Super-Homem. O Super-Homem é aquele cara que, traz que eu resolvo, eu vou salvar o mundo, pode trazer que eu sempre dou conta. Que era muito meu caso, eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não. Eu sempre estava querendo agradar, tal, e fazendo. Aí já tem o perfil o Homer Simpson, que é o cara da vida, deixa a vida me levar. Se eu, o que aparecer, eu tô sem fazer nada, chegou um amigo, me chamou, eu vou, mesmo se aquilo agregar em nada na minha vida, eu com prova para fazer ou com assunto para estudar e vou fazendo. E tem o Homem Elástico, que ele sai tentando dar conta de tudo também e tem que se desdobrar e se esticar para fazer. Isso tudo ele vai fazendo um questionáriozinho e depois quando você soma os pontos lá, você consegue ver como é que tá a tua vida, entendeu? Então, esse tipo de coisa ajudou. E eu passo isso hoje para os meus alunos de forma muito direta. Ó, você tem que tentar realmente estar tentando direcionar o seu tempo para aquelas ações que realmente trarão resultados. Então, recomendo aí fortemente esse livro aí para os nossos ouvintes. Sem dúvida. E para o host também, né? Eu com certeza vou ler, porque ele é fundamental. Eu não tenho isso hoje. Eu, assim, eu gerencio muito melhor do que quando eu era um aluno. Muito melhor, não dá nem para comparar. Mas hoje ele ainda é desequilibrado. Eu olho para ele e falo, cara, eu preciso melhorar. Mas eu entendo que existem momentos que você passa por um certo desequilíbrio, mas assim, não pode. Eu falo para as pessoas, eu não falo com orgulho, gente. Eu não falo com orgulho que eu fui dormir meia-noite e pouco, acordei 5 e pouco. Não falo todo dia. Não falo. Né? Eu gostaria de ter momentos, né? Porque você tem que cultivar sua família, você tem que cultivar seus relacionamentos, né? Tem que cultivar várias coisas que fazem parte, né? A gente não tem como a gente separar o meu eu profissional do meu eu pessoal. Se o seu eu pessoal não tá bem, não tá saudável, não tá feliz, não tá com, né, com vigor, com força, o seu eu profissional vai estar horrível. Não existe, né? E é o que você falou. Se tá muito balanceado, uma hora a conta vai chegar. Né? O que tá muito para baixo vai ficar em vermelho e vai vir um alerta que às vezes talvez seja até tarde demais. Mas Sim. muito bom você dizer isso. Eu adorei. Eu vou comprar esse livro. E eu gostaria agora, até pelo nosso horário, né, que a gente precisa, né, finalizar, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes um recado final, justamente você gosta tanto de engenharia elétrica, isso aí já está claro. Mas vamos lá aí os nossos ouvintes que gostam também, que, né, que tem essa vontade, talvez tenham mais ainda agora que eles, né, te escutaram e escutaram tanta coisa bacana. Por que escolher engenharia elétrica, Euler? Por que um jovem hoje deveria escolher isso aí? Será que está na moda? Será que agora a gente tem chat GPT, essas coisas de tecnologia vai para isso? Ou mobilidade? Ou não? Como que você incentivaria aí os nossos ouvintes a fazerem também engenharia elétrica? Eu diria de primeiro porque é o melhor curso que existe no Brasil, assim, no mundo. Então, medicina, esses outros cursos aí fica tudo no buraco. Concordo, Então, concordo. desde cá, assim, só para começar, eu partiria por aí. Mas fora a brincadeira, eu acho o curso de engenharia elétrica, na realidade, um curso muito versátil. Assim, eu não conheço, você não sei se também posso estar sendo limitado, mas, por exemplo, meus amigos que se formaram comigo, todos estão bem. E eu digo por quê? Não é a questão do curso ser muito bom, é porque é faculdade A ou B e tal. Não. Eu acho que o curso ele é muito versátil. Então, dependendo do perfil da pessoa, que seja justamente aquele que ele consiga ter o tesão de fazer, porque ele tem diversas frentes de atuação. Ele pode ser realmente um engenheiro que vai fazer projeto, ele pode ser um engenheiro que vai acompanhar, ou vamos dizer, uma operação e manutenção em indústrias. Ele pode estar, como eu, lecionando. Ele pode ser consultor. Então, é uma área muito abrangente, assim, de acordo com o que o cara consiga se, ou a pessoa consiga se fazer bem ou se desenvolver. Então, e eu já vi muitas vezes até banco.
até para banco, eles têm preferência por engenheiro. Então, eu tenho eu tenho dois amigos, mas um dele era da minha turma, assim, é o cara que era muito próximo meu, hoje ele é diplomata. E por que que ele foi para diplomata? Ele gostou, ele quis seguir, e o concurso de diplomata dificílimo, assim, é um negócio bem, o Instituto Rio Branco. Ele foi no meu contemporâneo do Brafitec, do intercâmbio na França. Ele gostou tanto da experiência de morar fora, de viajar e tal, que ele disse: Não, eu quero isso aqui para minha vida. E quando eu conversava com ele, ele dizia: Não, o curso de engenharia me dava é, um subsídio maior até dos colegas que estudavam, porque tem muita parte de direito também no concurso. E ele disse que se destacava por conta do raciocínio que ele tinha por conta da engenharia. Então, mesmo que o cara não queira trabalhar como engenheiro, ele vai, eu te digo com toda certeza que a mentalidade ao terminar um curso de engenharia elétrica já é totalmente diferente. E eu recomendo, assim, eu sou suspeito de falar, porque como eu gosto muito da coisa, eu digo para todo mundo que é o melhor curso do mundo, mas eu sei que é um curso difícil. Sim. É Eu difícil sei que mesmo. é um curso difícil, assim, mas que ao terminar, essa pessoa vai ter realmente um diferencial. Então, eu incentivo fortemente aí que os nossos ouvintes que ainda não se decidiram pela carreira, que vai estudar um pouquinho no sentido de ver as possibilidades. Como eu falei, existem várias instituições hoje que têm cursos de engenharia elétrica e cursos relacionados com a engenharia elétrica, por exemplo, a mecatrônica, hoje a parte biomédica também é um curso de. Tem muita eletrônica, tem muita engenharia, também me permite correlacionar a Bacana. parte, vamos dizer, médica com a eletrônica e ter resultado. A própria ciência de dados, como você falou, hoje eu tenho muito projeto que é basicamente ciência de dados aplicada ao setor elétrico. Entendeu? Então tem eu gosto muito mais, eu gosto de programar, eu gosto de fazer isso. Então você consegue trabalhar como um cientista de dados no curso de engenharia elétrica aplicado ao setor elétrico, como vários exemplos que a gente está fazendo. Inteligência artificial, hoje a maior parte dos projetos que eu faço com empresas é utilizando inteligência artificial. Eu cito um exemplo, energia solar, como é que isso se relaciona? As usinas, as grandes usinas de energia solar, eles têm um sistema que chama de tracker, que é simular um girassol. O painel ele sai girando de acordo com a hora do dia. E a gente viu uma hipótese de que esse sistema ele não é tão inteligente, porque ele vai mudando de acordo com a hora do dia do sol, mas ele, por exemplo, no dia nublado ou chuvoso, ele não leva em consideração isso. Então a gente utilizou inteligência artificial para fazer o posicionamento ótimo do painel para que ele gerasse mais energia. Então teve dia dele gerar 6% a mais de energia. Então imagine isso numa grande planta de energia solar. É milhões e milhões, cara, só por conta desses 6% que a gente conseguiu aumentar. Então, é aplicação de ciência de dados, de inteligência artificial na engenharia elétrica. Então, por isso que eu digo, realmente é um curso muito versátil. E eu recomendo vocês, pessoal, vão fazer engenharia elétrica. Vamos, vamos. E quando tiver lá na disciplina bem difícil, já na prova final lá, e vocês não lembrem de mim, não, viu? Não Vai vou me chamar falar de com eu, santo, não. ele que falou. Eletromagnetismo, que tiver essas bruxarias aí eu quero ver o pessoal falar com você. Mas é É, muito, muito bacana. Eu também, né? Eu, como engenheiro elétrico, assino embaixo. Realmente é um curso que te dá, como você disse, diversas possibilidades. A própria engenharia já te dá, né? E a eletrônica, a elétrica, você tem vários, né, caminhos ainda dentro da engenharia elétrica que você pode seguir. Mas olha, estamos muito felizes aqui porque a gente teve uma verdadeira aula sobre engenharia elétrica, sobre carreira, sobre vida acadêmica, sobre projetos estudantis, a importância disso, né? Toda a trajetória que você contou, indo morar lá fora, ter experiência, né? Ter aquele momento de gostar muito de alguma coisa, né? Se descobrir como aquilo. Isso ficou claro desde a sua primeira palavra aqui até a última no podcast, o quanto você gosta, e é muito contente, eu fico muito contente de ver pessoas realizadas dentro da sua profissão, porque eu acho que o grande ponto aqui, Euler, é ajudar as pessoas a se encontrarem no mercado de trabalho, é ajudar as pessoas a se encontrarem na sua profissão.
Ver uma pessoa tão, né, certa, que encontrou tão bem, é sempre um ótimo exemplo, é sempre uma ótima forma e ouvi-lo é sempre aprender. Agora, Euler, então vamos finalizando o nosso episódio, né? Vamos agradecendo aqui a sua participação. Se a gente quiser te encontrar, LinkedIn, como a gente faz se a gente quiser bater um papo? Dá uma mensagem, né? Depois que você falou, vai que a pessoa está lá estudando, queira te mandar uma mensagem. É, eu tô conectado aí nas redes sociais, o próprio LinkedIn é Euler Macedo, com um L só. Também o Instagram é Professor Euler Macedo. Então é fácil de encontrar, tá certo? E fico à disposição. Realmente é um prazer estar interagindo. Eu acredito muito também no formato do podcast. Dei uma parada agora, mas também sou o host Ó, de um Electricast, que é um podcast que mostra justamente a cooperação entre a academia e a indústria a partir de projetos de P&D. A gente vai descrevendo esses projetos. Então, também sintam-se convidados a ouvir. E fico à disposição. É realmente um prazer. E falar de algo que eu gosto tanto como a engenharia e a inovação é sempre algo gratificante. Então, espero que tenha de alguma forma aí contribuído com o caminhar, a trajetória aí de vocês também. sem dúvida, contribuiu demais com a minha, com certeza com os nossos ouvintes, sem dúvida nenhuma. E todos os links aqui, Instagram, LinkedIn e também do Electricast que eu quero assistir, estarão na descrição desse episódio. Então gostaria de agradecer, Euler, muito obrigado pela participação. Obrigado, ouvintes, por estarem aqui conosco, por aprenderem. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse episódio, essa nossa terceira temporada. E compartilhem, né? Comentem, curtam e se inscrevam no canal, porque semana que vem tem mais MatrizCast para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.